Meus amados, bom dia. Nós estamos na segunda ministração sobre prudência. Prudência no falar, prudência no andar, prudência no ir, prudência no ficar e prudência no retornar de qualquer lugar. Nós sabemos muito bem que a fé é uma certeza de algo que se espera e uma convicção de um fato que não se vê, conforme Hebreus 11:1. Mas a fé não pode negar a prudência. Fé é ter certeza de algo e prudência é andar em vigilância. A palavra do Senhor diz, melhor vigiar do que orar. E nós vamos começar citando alguns exemplos, principalmente na vida de Neemias. Porque Neemias, ele servia a Deus como governador em Jerusalém. Quando os inimigos do povo se preparavam até mesmo para atacar a cidade. Quando Neemias estava edificando os muros de Jerusalém, havia um complô, havia pessoas que eram contra a edificação do templo e até mesmo dos muros de Jerusalém. E Neemias ele ficou encarregado de montar guardas ali nos muros, para que este inimigo não viesse atacar a cidade e parar a construção dos muros da casa do Senhor. E o que nós entendemos com isso é que, mesmo você estando na obra, mesmo você estando constituindo a palavra de Deus sobre a terra, sendo servo e sendo vaso, você tem que andar em vigilância. Porque fé é uma ação para que Deus venha a trazer uma solução em meio ao seu povo. E Neemias nos relata a reação dele e do povo para evitar que este inimigo chegasse até os muros de Jerusalém. E a palavra do Senhor nos diz em Neemias 4:9: porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ora, além de orar a Deus, pedindo a graça do Senhor, pedindo que o Senhor agisse, pedindo para que o Senhor não viesse deixar o inimigo transpor os muros de Jerusalém, Neemias também se precaveu como homem. Ele montou guardas de noite e de dia nos muros de Jerusalém. Algumas pessoas, reconhecendo a importância de confiar em Deus e de ter fé no Todo-Poderoso, através do nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele acaba deixando de lado essa precaução, essa prudência. A prudência, ela é simplesmente um alerta, é como se fosse um princípio de medo ou de temor que viesse a provocar uma reação no crente. E através dessa reação, o crente ele vai para a oração e vai pedir a Deus proteção e direção. E ele vai agir no mundo espiritual. Era o caso de Neemias. Mas algumas pessoas hoje deixam de ter prudência e começam a agir de qualquer jeito, pensando que Deus vai simplesmente defendê-los no mundo espiritual. E a Bíblia diz, vigiai e depois orai. E tem levado essa ideia ao extremo, que Deus vai protegê-los de tudo e sai fazendo coisas que não é para fazer. E sai fazendo coisas que é totalmente contrário à palavra de Deus. E se recusam a tomar preocupações iniciais, prudências iniciais, e sai fazendo coisas que não é para fazer. Paulo tem uma frase que ele fala assim, o que quero fazer, isso não faço. E o que faço, isso não quero fazer. Paulo, por muitas vezes, queria fazer algo e não fazia. Por quê? Porque ele parava, pensava, meditava, para depois seguir no curso da história. Então essas preocupações são normais. Preocupação com saúde, preocupação com segurança, preocupação com a vida particular própria, preocupação com o casamento. Mas quando nós temos essas preocupações, nós temos que parar
meditar em Deus, pedir direção e seguir, afirmando que Deus cuidará de tudo e que Deus nos dará portas abertas em determinadas áreas. Nós temos que vigiar para sair fazendo qualquer coisa no mundo espiritual. Nós não podemos simplesmente agir no mundo espiritual dando armas para o nosso inimigo para que ele venha agir contrário às nossas vidas. A fé, porém, a fé que temos, não é falta de prudência. A fé é acreditar que Deus é conosco. A fé é acreditar que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Mas eu tenho que ter prudência. Eu tenho que encontrar soluções. E até mesmo na Bíblia Sagrada, encontrar estas ilustrações ou estas palavras da Escritura Sagrada que me leva a ter prudência em Deus. Neemias era um homem de fé, que orava muito e confiava no poder divino. Mas ele foi prudente ao vigiar os muros de Jerusalém para que ninguém viesse adentrar a cidade santa. Nós temos que tapar as brechas. Nós temos que evitar chamar a atenção do maligno para as nossas vidas. Nós temos que vigiar em tempo e fora de tempo e andar precavidos no mundo espiritual. Paulo, o apóstolo Paulo, outro exemplo de homem de fé, Paulo se dedicava constantemente à oração, para ter direção, e sempre seguia as orações do Senhor. A palavra do Senhor diz que Paulo queria descer até mesmo a Troade, mas ele foi impelido pelo anjo do Senhor para que descesse a Macedônia. Ora, não é tempo de descer para determinado lugar. Quando ele orou, Deus deu uma direção e veio o anjo do Senhor e falou assim: passe a Macedônia, ajuda-nos, dando direção para Paulo. Se Paulo não tivesse orado, se Paulo não tivesse dobrado o seu joelho diante de Deus, ele não teria essa direção para prosseguir. Quando ele descobriu que os judeus tinham armado uma cilada para pegá-lo, para prendê-lo, o apóstolo Paulo pediu ajuda de seu sobrinho comandante da cidade. Este Paulo, que nós conhecemos, mandou para Cesareia e com a proteção de muitos dos soldados. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso do 12 ao 33, fala que este homem mandou Paulo para Cesareia sobre a proteção de centenas de soldados. Por quê? Porque Paulo orou e depois se precaveu, depois teve prudência para ser levado de uma cidade a outra. Nós temos que alinhar as coisas espirituais com as coisas que nós temos nas mãos neste mundo. Nós não podemos ser totalmente espirituais, sendo que nós vivemos no meio de lobos, no meio de feras. Nós temos que ter astúcia. A Bíblia fala: seja astuto como cobra e sutil como pomba. Eu não posso ser demasiadamente louco, espiritualmente demais, porque vou perecer em algumas áreas. Há crentes que ele não vê bênção em lugar nenhum. E ele só profetiza a maldição. Ele só vê corrupção. E ele só vê separação entre marido e mulher, entre filho e pai. Vejo o teu filho se levantando contra você. Vejo sua mulher se separando. Eu vejo uma mulher no seu casamento. E assim por diante, vão levantando aquilo que suscita o seu próprio coração. E ainda dizem que é de Deus. Por que isso? Porque a Bíblia fala que a boca fala de que o coração está cheio. Nós temos que ter cuidado no falar, porque a palavra do Senhor nos diz que a boca é como um pequeno leme que leva um barco aonde quer, e como uma pequena chama que incendeia uma floresta. Nós não podemos dizer simplesmente o que vem nos nossos pensamentos e pensando que é de Deus. Temos que ter cuidado, porque nós fomos colocados nesta terra foi para edificar e não derrubar. Então, se havia conspiração dos judeus para prender
a Paulo, se havia uma conjuração, uma reunião, dizendo que não comeriam e nem beberiam enquanto não matasse a Paulo, ora, esse complô era muito forte. E esse complô gerou um receio, gerou um medo inicial em Paulo, que levou ele a uma reação de oração. Então, quando você está turbado do vosso coração, ou até mesmo chateado por causa de alguma coisa que está acontecendo, em vez de você esbravejar, em vez de você ir contra, em vez de você murmurar, em vez de você se levantar com palavras fortes de contenda, de separação, o conselho que eu dou é que você ore como Paulo orou e peça uma direção do Espírito Santo para consertar toda a situação. Como é bom orar, porque quem ora tem direção de Deus. Então, eram mais de 40 os que fizeram esta reunião, essa conjuração para prender a Paulo. E a maioria deles eram sacerdotes, eram principais dos sacerdotes e dos anciões. E eles disseram: conjuramos, sob pena de maldição, a nada provamos até que venhamos a matar Paulo. Eles proclamaram até mesmo um jejum para ver a morte de Paulo. Quantos são os macumbeiros, agoureiros, feiticeiros, espíritas, idólatras, kardecistas, umbandistas, pessoas da maçonaria, que se levantam facilmente contra os crentes, querendo ver o seu mal, com princípios de maldição. Mas aprove Deus nos defender diante deles. Quem são eles para ir contra o nosso Deus, se o nosso Deus é forte? Agora, a minha vida é entregue na mão de Deus. Triste daquele que se levantar contra a minha vida, porque provará a mão pesada do Senhor. Porque quem me defende é o Senhor, já que faço a sua obra, já que estou diante dele em espírito e em verdade. Já que eu ando na sua presença, o meu defensor é o Senhor. E a palavra do Senhor diz que eu estou elevando os meus olhos para os montes, porque de lá vem o socorro do Deus que eu sirvo. O Senhor é quem vai quebrar esta maldição, desta reunião de homens de Belial, de mulheres que se levantam facilmente para querer ver o mal da minha casa. Nenhum mal chegará à minha tenda. Por um caminho virá e por 7 vai fugir de mim. Eu tenho que acreditar que Deus é a minha defesa. Eu não vou andar amedrontado por causa de revelação ou de conselho de malignos. Eu não vou me turbar o coração porque pessoas falam coisas que vêm do seu coração e não de Deus. Porque também sou homem de oração e conheço a voz do meu Senhor. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é o Senhor de Israel. Ele é o meu Deus e fala comigo diariamente, em espírito e em verdade. Por que te angustia, ó minha alma, disse o salmista Davi, sendo que o Senhor é a minha proteção. Então, agora, eu vos dou um conselho que venha rogar a Deus, a suplicar ao Senhor dos Exércitos, desde a noite até pela manhã, para que Deus seja a sua defesa. Buscar o conselho através da palavra de Deus, rogando para que Ele traga até mesmo tributos, para que Ele traga até mesmo a solução já no dia de amanhã cedo. Porque nós temos que viver de fé em fé, de bênção em bênção. Porque Deus, Ele é o nosso Senhor e Ele é o fiel supridor das nossas vidas. Como que querendo saber mais alguma coisa dos nossos negócios, pessoas nos sondam. E se a gente vacilar no falar, ela vai saber por que caminhos estamos andando em Deus. Às vezes, quando uma pessoa me pergunta uma coisa, eu lanço uma palavra de sabedoria para ela saber onde é que está o coração dessa pessoa. Porque eu não sou tolo de sair falando os projetos do Senhor meu Deus sobre a minha vida. Porque antes de algum homem ou alguma mulher suscitar contra a minha casa ou contra a minha vida, eu tenho que entender que o Espírito Santo me dá sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento de Deus para ir contra as astutas ciladas do inimigo, do homem vil, do falso pastor, do falso profeta.
Eu não tenho que me preocupar com eles, e nem com o que eles falam, e nem com o que sai da sua boca. Então, nós temos que estar pronto para entender que voz é essa que parte do mundo espiritual contrário à minha vida. Eu não posso deixar qualquer pessoa sair falando qualquer coisa e eu ficar selando com um amém, como se eu fosse tolo. Há tolice nisso. Então, o filho da irmã de Paulo, que era seu sobrinho, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Vai ter sempre alguém para alertar, seja no mundo espiritual ou no mundo carnal, que tem alguém tentando plano contra a sua casa, contra a sua vida. Se você andar de joelho e orar ao Senhor teu Deus em espírito e verdade, o Senhor teu Deus vai constituir defesa ao seu favor. Não andeis preocupado de coisa alguma, porque ao vosso Deus tem que ser conhecidas as vossas petições, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, ao magistrado, aquele que tem autoridade, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Quando nós fazemos isso no dia de hoje, nós temos que saber e chamar a atenção, até mesmo do Espírito Santo e dos anjos do Senhor, porque Hebreus 1,14 diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores e são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Eu já pedi audiências com Deus, o Todo-Poderoso, e falei para o anjo que estava do meu lado, e quem crê e tem fé e acredita no poder do Evangelho, sabe que existe. E eu falei: olha, eu quero uma audiência com Deus, com o meu Pai, já que Ele é o meu Deus, eu quero uma audiência. E a audiência foi marcada. Amados, nós temos que saber movimentar o mundo espiritual ao nosso favor. Parar com essa meninice de sair levantando palavras de qualquer jeito, contrário às famílias, sendo que o Evangelho é o Evangelho de paz, e é um Evangelho que tem que levantar os cabeças dessa terra. Nós somos os cabeças, o macumbeiro, o agoreiro não. Nós somos os cabeças, o espírita, o idólatra, o kardecista, a umbanda, a quimbanda, o candomblé, a maçonaria não. Nós somos os filhos de Deus. O resto, tudo, são aqueles que vão pelo princípio das trevas. Mesa branca, mesa preta, não interessa. Por que eu falo sem temor? Porque eu quero é que se levante, para você ver a mão de Deus batendo contra eles. A minha defesa vem do Senhor. Quem é que vai se levantar contra o ungido de Deus? Se levanta para ver se não cai por terra. Ou esse ímpio que anda segundo as ordens de Satanás se converte, ou então encara, meu amigo, a voz do Senhor, meu Deus, encara o poder do Deus que eu sirvo. Porque Ele ainda é Deus, ontem, hoje e sempre vai me defender, porque eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe. Quem é que vai tentar contra um sacerdote da casa do Senhor? Calavácia, manta, recalabácia. Ei, eu quero dar um aviso aqui para todos aqueles que vão contrário à obra de Deus. Eu sou aquele que liga e desliga no mundo espiritual. Eu sou aquele que conhece os segredos de Deus. Eu sou aquele que sei levar diante de Deus as petições de um povo. Cuidado, tu com o que mexe. Porque aqui, a defesa de Deus, meu amigo. O Evangelho mudou, o Evangelho não é mais o Evangelho que você pensa, não. Acabou. Lemanta, manta, caná, yassur, gamá, lericalabácia. Acabou. Evangelho não é mais feira, não. Aonde todo mundo rouba todo mundo. Acabou esses princípios. Porque nós temos defesa. Assim como Paulo foi defendido, e ele foi levado ao tribuno, à autoridade, Paulo falou e chamou para si que trouxesse esse jovem para dizer a esta autoridade que ele estava em perigo. Quando eu estou em perigo, até mesmo de morte, eu vou diante do meu Deus e Ele manda ordens, falanges do mais alto escalão de arcanjos,
de anjos de guerra, de querubins, de serafins, ao meu favor. Quando eu preciso de algo, o Senhor, meu Deus, me manda. Eu sou suprido, é por Deus, não é por homens, não. Há uma vontade de Deus sobre as nossas vidas, sobre esta igreja. Há uma prudência de chegar diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu me coloco na brecha por este povo. Ninguém toca no ungido do Senhor, naquele que está debaixo da ordem desta igreja. Que ele comece a prosperar, que ele comece a mudar, que ele tenha saúde. Ninguém vai tocar num membro da igreja Reino de Jesus Cristo, porque há defesa no altar, e o fogo desce no altar e do altar para a igreja. Há uma comunhão entre o homem e Deus. Calamanta, Menécia. Deus hoje é a nossa autoridade. É Ele que nos toma pela mão, e é Ele que nos põe à parte. É Ele quem nos pergunta, em particular, o que nós queremos falar diante dEle. Ele fala, entregue a Deus as tuas preocupações, as tuas petições, porque Ele tem cuidado de vós. É nós que temos a facilidade de chegar diante de Deus, o Todo-Poderoso, porque Deus, do seu alto trono, por amor dEle mesmo, é que faz isso ao nosso respeito. Porque Deus não honra homens, Deus só honra quem honra Ele, meu amado. Esses judeus se concentravam para levar Paulo ao conselho, para levar Paulo para ser julgado, para inquirir contra ele, tentando achar brecha no homem de Deus. Amados, quando você tenta achar brecha no homem de Deus, a perdição vai ser sua. Porque tanto eu como você somos sujeitos a erros. Ainda somos carnais, não fomos revestidos de glórias. Aquele que diz que não peca faz a Deus mentiroso. Mas bom é ter defesa do Senhor. O sol pode brilhar para mim e pode brilhar para você. Mas não esqueça, aqueles que andam debaixo da bênção do Senhor, debaixo da unção, têm proteção de Deus. E quem é que vai tocar nos ungidos de Deus? A diferença é essa. Porque há uns que tentam servir e nem servem. E há outros que servem porque Deus os separou. Nós servimos ao Senhor. Nós glorificamos a Deus. Nós temos prudência de chegar diante de Deus e entender o que Deus faz em nossas vidas. Essa igreja foi levantada para ser uma igreja forte nesta terra. Mas tu que não crê que Deus é Deus sobre as nossas vidas, se levanta. Porque essa igreja, ela nasceu nessa terra, foi para provocar. Agora, meu amigo, daqui para frente, o evangelho vai ser assim. Haverá diferença entre o que serve e o que não serve. Porque se mais de 400, 4 milhões de homens se levantaram hoje, armando ciladas contra nós, querendo nos obrigar, sob pena de maldição, sob penas de mandinga, sob penas de macumbaria, de bruxaria. E se eles fizeram até mesmo seus jejuns, nas beiras das cachoeiras, ou nas encruzilhadas, ou nos pontos cardeais, ou nas pedras fundamentais, porque também conheço os seus segredos, Calécia, para tentar nos matar, ei! A espada vai se virar contra você. E da mesma maneira que tu plantar, tu vai colher. Creia. Se converta. Porque o verdadeiro evangelho chegou. Eu estou mandando um recado para você. Antes de intentar a tua palavra contra a liderança desta casa, vai um recado. Contra um membro desta igreja, ei, vai um recado. Da mesma maneira que tu planta, tu colhe. Aqui vai ser assim daqui para frente. Porque se andam desapercebidos em relação à promessa que tem nas suas vidas, eu falo para ti, converta-se ao evangelho, esperando que do alto céu você vai ser revestido de poder e de graça, e toda maldição que tem sobre a sua vida vai se transformar em bênção quando você servir a Deus em espírito e em verdade. E esses tributos, ou os atributos de Deus, vai vir sobre as nossas vidas. E ninguém vai ser pego desapercebido, porque Deus está avisando agora a todos que intentam mal contra a casa do Senhor.
Porque aqui e agora eu chamo os mais altos centuriões, eu chamo os mais altos guerreiros do alto céu para trazer aqui sobre os seus comandos os anjos do mais alto escalão, como cavalaria, e venha contra o inferno, trazendo a existência que não existe da parte de Deus sobre a vida da Igreja Reino de Jesus Cristo, da IRJC. Que venham aparelhados, que venham prontos para a guerra e que não recuem nesta guerra. Que venham com a força do Todo-Poderoso, porque a Bíblia Sagrada diz que o anjo da Pérsia impediu o anjo Gabriel de chegar até Miguel, mas veio o anjo da Grécia contra o anjo da Pérsia e deixou que Gabriel passasse. Era briga de anjos. E que os anjos do Senhor vão contra as hostes do mal agora. E traga a existência sobre as nossas vidas, sobre o povo desta igreja, o nosso direito e a nossa herança. Porque nós somos filhos do Altíssimo. Eu estou aqui como sacerdote na brecha. Hoje eu escrevo com palavras, com pregações diante de Deus. Eu escrevo a Deus, o Todo-Poderoso. Eu lanço palavras ao reino. Que as palavras do próprio Deus voltem para ele e não volte vazia. Que os anjos dele cumpram a promessa que está lá em Hebreus 1,14, que eles são espíritos ministradores e são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Que este homem vil, que este homem que se levanta contra as obras verdadeiras de Deus sobre a terra, que este que se levanta em atos profanos, seja preso no mundo espiritual, seja colocado sob custódia dos anjos de Deus, que as obras do maligno nesta terra chamada Brasil caia por terra, que todo político seja preso que está roubando o erário público, que todo ministro da justiça que não seguir os mandamentos de Deus conforme a Suprema Corte, conforme o juiz dos juízes, conforme o Rei dos Reis, também seja destituído do seu cargo. Porque nós estamos prontos, meus amados, prontos para levar um evangelho de guerra. Porque a Bíblia diz que nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus, para destronar os principados e as potestades. Hoje há uma ordem na terra, há uma ligadura. Eu ligo na terra para que do alto céu venham os anjos de Deus sobre o Brasil, batendo de um lado para o outro, conforme outras revelações que desde 2015 está sobre esta nação. Que eles sofram o que eles trouxeram sobre a vida de um povo. Nós sofremos na mão de políticos, como cativos, mas nós somos libertos pelo poder do nome de Jesus. E que eles sejam presos e que perdam as suas fortunas para os filhos de Deus. Porque Deus fala que Ele tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo. Então quem é justo, que receba o seu direito e a sua herança. Nós vamos ter de Deus o que é nosso por direito e por herança. Como diz a palavra do salmista. E todos aqueles que se levantarem contra esta obra vai cair por terra. Todo deputado, todo agoureiro, todo feiticeiro, todo senador, presidentes, eu não quero saber quantos. Todo homem vil vai cair por terra. Bata palavras contra esta casa. Quanto mais você plantar, mais você vai cair. Quem é você que faz alianças com o maligno e vem contra a casa do Senhor? Nós temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. Somos prudentes diante de Deus. E se houver alguma causa que nos acusarem, fiel é Deus para nos defender. Porque eu elevo toda causa, mesmo nós estamos em erro, porque todo homem é sujeito a erros. Eu levo toda causa desta igreja a conselho. E que de lá eu saia com os votos do Pai, do Filho e do Espírito Santo ao nosso favor. Porque aqui há sinceridade de espírito. E a palavra do Senhor diz que é um coração sincero e contrito, Deus não rejeitará. Se acharem com o que nos acuse, segundo a lei do nosso Deus,
o nosso Espírito, o Espírito Santo, vai nos vivificar, porque diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, que a letra mata e o Espírito vivifica. E nenhum crime há em nós. Nós não somos dignos de morte nem de prisão. Mas todo aquele que intentar contra as nossas vidas, contra os membros desta casa, contra os oficiais, sofrerá as maldições descritas na palavra do livro da lei, chamado Bíblia Sagrada. E se você quiser se aprofundar mais nisso, vai lá no último capítulo de Apocalipse. Porque qualquer um que vai contra a palavra de Deus está trazendo sobre si as próprias maldições descritas no livro da lei. Porque nós estamos sendo notificados todo santo dia que pessoas armam ciladas espirituais, mas nós vamos também contra os nossos acusadores em espírito, segundo o mandamento do nosso Deus. Qualquer um que plantar contra nós vai colher segundo aquilo que plantou. Qualquer um que se levantar contra o nosso Deus sofrerá a mão do próprio Deus que nós servimos. E que esses soldados de Deus ouçam o que é falado nesta noite e comecem a trazer à existência o que não existe sobre esta casa. Meus amados, eu quero que vocês tenham prudência. Eu quero que vocês andem, antes mesmo da fé, com sinceridade de espírito e vigiando no mundo espiritual. Vigiai, porque Satanás anda do nosso derredor, tentando nos tragar como leão. Mas as nossas armas não são carnais, são espirituais em Deus. Dobre o seu joelho, vigiai e depois orar. Nós vamos combater o bom combate até o fim. Fomos colocados nessa terra para isso, para trazer um evangelho diferente, um evangelho de guerra. Um evangelho aonde ninguém vai ficar à nossa frente, porque o nosso Deus está à nossa frente, quebrando o grilhão, arrebentando muralha e nos mostrando as coisas desta terra. O Senhor nosso Deus vai nos trazer aquilo que é nosso por direito e por herança. Porque esta carta lida dos nossos corações diante de Deus, nós vamos ter respostas. Porque é um coração sincero e contrito, Deus não rejeitará. Pode se levantar quem quiser se levantar. Mas desde já eu aviso, só se levanta para cair. E nós não seremos nem arranhados. Ei, Dalácia, manda, recalabás. Que Deus te abençoe e te guarde. E que você que é ímpio, você que é crente, que gosta de orar contrário à obra, com espírito de bruxaria, também se enquadra nesta palavra. E que Deus tenha misericórdia de você, e que você se levante hoje em espírito e em verdade, e seja um crente sincero, e não um crente morno. Porque os frios se esfriem mais, os quentes se esquentem mais, porque os mornos Deus vai vomitar. Calamanta, recala, e manta, recalabás. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer os caminhos da tua vida e te dê a paz. Graça e paz. Oh, aleluias! Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Oh, graças.